não adianta estressar, estou só fazendo, dizer assim, estou apresentando, mostrando o que acontece no trânsito urbano, de modo geral, e que é muito piorado, mas não é piorado ao extremo nos finais de semana. Aquele motorista que nunca pega a estrada, nem sabe o que é a estrada, e quando, aliás, é bom que nem pegue, porque e que sai de casa vai perturbar você. Aqui nós estamos entrando do lado do Maracanã, talvez a câmera possa mostrar aí as obras que estão sendo feitas. Parece que está 70% feito. Externamente é uma bagunça só. Quanto é que tem aí, Tereza? De novo? Começou mais um? Então vamos até o final. Nós estamos aqui dando a volta no Maracanã, que não sei como é que vai ficar depois que tiver as obras, que aqui era um complexo que tinha o ginásio, né, do Maracanãzinho, mas o estádio do Maracanã. Nossa, levaram aqui tudo. A piscina olímpica que tinha aqui, que era o parque aquático, tinha também uma pista de atletismo. Ouvi dizer que essa pista de atletismo e essa piscina olímpica iam ser detonadas, só ia ficar o Maracanãzinho e o Maracanã mesmo. Então tem uma reclamação muito grande, porque o Maracanã é central, é um local fácil de chegar, vindo de qualquer parte do Rio. Então, qualquer atividade esportiva que seja programada para ser feita no Maracanã conta com uma boa possibilidade uma boa acessibilidade, né? Gente, aqui tem a linha do trem que chega, o metrô, muitos ônibus, já que essa região aqui entre Maracanã e Vila Isabel consequentemente isso ajuda muito a popularizar não apenas os jogos de futebol, mas outros eventos esportivos. E obviamente sempre que vem gente, que sempre só faz o trânsito todo estava basicamente no subúrbio, como eu vou ficar aqui mesmo por Vila Isabel, uma feira ali lá na frente que interrompeu o trânsito aqui, mas eu acho que eu ia entrar por aqui, uma das possibilidades, gente, em frente os prédios grandes são do campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui do lado nós temos uma parte do Hospital Pederneiras, que é um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E aqui nós vamos entrar à esquerda na Avenida 28 de Setembro, o famoso Boulevard 28 de Setembro. Ele tem faixa dividida, mas atualmente as duas pistas levam todas em direção oposta, né? Quer dizer, nós vamos pegar, por exemplo, a faixa daqui. Seguindo reto, você também vai para o Grajaú, que é um bairro também sob influência da Tijuca, né? Ou então vai em direção ao subúrbio do Rio. A zona norte suburbana, chamada, que aqui seria a zona norte urbana, uma besteira, uma divisão idiota. Geograficamente, pelo menos, facilita a localização. Este bulevar aqui, que era outrora muito charmoso, com a linha do bonde passando no meio, na época
aqui andavam Noel Rosa, Almirante, Braguinha, Aracide Almeida. Aracide Almeida, aquela que era jurada do Silvio Santos, né? Foi uma das que também andaram por aqui, Mário Lago, que era compositor e além de ator. Wilson Batista, que é um compositor também famoso. Nos anos 30, depois nos anos 40, já quando o Noel Rosa já tinha falecido, sempre foi um local de boêmios, tinha muitos bares, muitos restaurantes portugueses que tinham sempre uma comidinha específica, especial. Ainda existe aqui alguma coisa nesse sentido, e passando por aqui dá até uma certa fome, né, entendeu? Em geral, são comida boa e um preço justo. Já foi barato, mas hoje é justo, vamos dizer assim. Feijoada, sábado muitos restaurantes no Rio oferecem feijoada, né? É dia de feijoada. Os restaurantes no centro, onde tem gente trabalhando, oferecem muito feijoada na sexta. É óbvio que a parte da tarde de quem vai encarar uma feijoada na hora do almoço, na hora do trabalho, deve ser uma dureza. Aqui nos bairros é muito comum a feijoada dos sábados. Ficando domingo mais ou para um churrasco, né? Ou para uma, que eles gostam muito de oferecer domingo, uma peixada, às vezes uma macarronada. E principalmente cozido, né? Quem ainda mora aqui é o Martim da Vila mesmo, né? Pelo menos tem casa por aqui. E ele, obviamente, está associado a esse bairro, Vila Isabel, apesar de não ter nascido aqui. Ele veio do interior do estado do Rio, né? De onde? De Duas Barras, né? É Duas Barras, é o Cambuci, uma cidade pequena lá do interior. Agora não sei se ele veio para cá depois que ele esteve no exército ou se ele veio antes. Martim da Vila foi sargento do exército brasileiro. Já na época compunha, né? Fazia essa aqui é a Praça Barão de Drummond, que é o centro de Vila Isabel. Já foi um local de comércio intenso e tudo mais, mas perdeu muito com a concorrência, entre aspas, uma concorrência bastante expensa, Espenha, consequentemente a Tijuca. Beleza, hein? A Tijuca acabou superando, de certa forma. Isabel tem uma vida muito própria, muito característica, mas em termos realmente de comércio, a vida cultural aqui, em termos de comércio, assim, de atração, de trabalho, né? A Tijuca tem prevalência. Eu nem sei se nessas comunidades aqui foi implantada alguma UPP aqui, Morro dos Macacos, não sei. Tem, né? Então, aqui também andou a situação, Vila Isabel andou muito, em outras épocas, muito perturbada, né? Principalmente por causa da violência urbana, né? Guerra do tráfico, essas coisas todas. Todo mundo tá careca de saber, né? E aí eu vou saindo de Vila Isabel, vou pegar Grajaú. Grajaú é um bairro que tem também muitas áreas verdes ainda, foi tradicionalmente, manteve-se muito mais ainda, por mais tempo que Tijuca e Vila Isabel, como um bairro de casas, né? Aí sim, aqui no
Grajaú como um todo, sempre prevaleceram as casas muito boas, em alguns casos verdadeiras mansões mesmo, local onde morava muito militar, da reserva, da ativa, de juiz, desembargador, inclusive muito lembrado em crônicas de Nelson Rodrigues e outros, né? Típico bairro de classe média alta, no Rio de Janeiro, mas que depois também sofreu os mesmos efeitos da especulação imobiliária. Casas magníficas foram destruídas para ceder lugar a apartamentos horrorosos. Os carros lá toda descendo da Grajaú Jacarepaguá. Eles descem. Eu não vou passar por dentro do Grajaú especificamente, porque são muitas ruas, muito trânsito. Vou passar por fora, né? Meio por fora do Grajaú. O Grajaú é um bairro ainda com muitas residências, muitas casas. Há vilas também, casas de vilas são, no Rio de Janeiro hoje em dia, são muito valorizadas, apesar de nem sempre ser muito grandes, porque a vila é um apartamento deitado, né? Mas tem algumas outras vantagens. Casa é casa, você tem a sua individualidade, pelo menos privacidade, mais ou menos preservada. Há uma certa proteção. Impossível que a criatura não anda. E aí o ônibus vai me dar aqui, ó. Uma fechada. Ele não andou, o ônibus entrou, né? O que eu vou fazer? Entrar junto com o ônibus na curva? Dividir bola com o ônibus não é. São as agrulhas que você encontra no trânsito urbano durante qualquer hora, qualquer dia, mas no final de semana a coisa fica exacerbada, fica mais, o cara aqui na esquerda, não sei fazendo o que, procurando o que. Tem muito também disso, né? Às vezes no final de semana o cara sai de casa para procurar apartamento, procurar casa para alugar, para comprar. Aí entra numa rua, como não tem GPS muitas vezes, ele entra na rua e fica devagarzinho procurando. Tem gente que, por exemplo, aluguel, né? Aluguel de imóvel não é muito. Você não encontra muita coisa em jornal, né? Ou mesmo na internet. Você tem que andar, selecionar determinadas ruas que você gostaria de morar e tem que andar por elas e ficar vendo placa. O pessoal ainda trabalha muito, pelo menos aqui no Rio, com um sistema de placa alugo. Compra e venda não. Compra e venda, é claro, o indivíduo vende um imóvel aí, sei lá, 300 mil reais, leva 5%. A imobiliária são 15 mil reais. O que ele ganha mas ele tem a despesa dele, né? Botar anúncio, botar corretor, etc. No caso de imóvel, de aluguel, acho que ele ganha só um mês, né? Um aluguel, vamos supor, 1.400, 1.500, 2.000 que seja. Depois 10%, né? 20% do aluguel, todo mês. Será, Tereza? Imobiliária é. Minha mãe paga lá, tá aí de uso. Aí eu não sabia disso não. Todo mês ele pra cobra mim, taxa locativa. Então isso é novidade. Não, sempre foi assim. Não, a taxa locativa porque ele administra, Tereza. Claro. Não. Tô falando quando o cara ele só é responsável pela locação do imóvel. Ele só faz a locação do imóvel. Mas é difícil. Geralmente eles botam pra pessoa pagar o aluguel lá. Não sei, mas se for só a locação do imóvel, a imobiliária só ganha... Só um mês de aluguel. Só um mês de aluguel. Então não dá para comparar os 5% da venda do imóvel de 300 mil reais, vamos supor. O cara vende por 300 mil, ganha 15 mil. Se ele vender, se ele colocar para um imóvel, o aluguel, ele vai ganhar 2 mil reais, 1.500, né? Quer dizer, o custo é muito parecido. Anúncio de jornal, mobilização de corretores, então eles não têm muito interesse. Tirando alguns escritórios típicos de administração, né, de imóveis tradicionais, os corretores de imóveis preferem mesmo